Oi, turminha linda do segundo ano, tudo bem? Tudo certo? Muito bem, hoje para vocês é sexta-feira, para mim é terça ainda, olha quanto tempo antes gravando, né? Porque amanhã tem uma videoconferência, tem uma capacitação lá no colégio, então amanhã não poderei gravar e quinta-feira eu fico o dia todo em aula online. Não tenho condições realmente de gravar aula, então vou gravar hoje. A apostila 4 começa efetivamente hoje, tá bom? Se vocês não foram buscar, por favor, vão correndo. Até às 15 horas estará lá o colégio aberto para entregar essas apostilas. Todos os professores terão que começar a apostila 4 hoje. Estou começando. Eu ainda, como eu sei que vocês ainda não as têm, então vocês vão abrir no Etapa Digital para acompanhar a aula de hoje e vão buscar a apostila para fazer os exercícios. Eu vou tentar abrir aqui, olha. Aqui, pronto. Tá vendo? Esse é o começo da nossa apostila 4. Nós vamos trabalhar regência, que não é novidade para vocês. E quero fazer aqui dois enormes parênteses, para dizer o seguinte, abre parênteses, essa matéria é uma das mais importantes, junto com concordância, regência e concordância são fundamentais para vocês que farão prova redacional, porque está efetivamente ligado, os conteúdos estão efetivamente ligados à escrita, principalmente à escrita. E na redação de vocês, o corretor vai observar realmente se você sabe regência e concordância. Fiquem atentos, tá bom? Então, vamos lá. O que é a regência? A sintaxe da regência. Existem palavras, vocês sabem que existem verbos que são chamados de transitivos, ou seja, eles precisam continuar. Esses verbos que continuam, mas precisam de preposição, é porque eles têm um sistema de regência, ou seja, eles têm um mecanismo de construção que vai estabelecer os componentes a este verbo. Então, facilitando. Quem pensa, pensa em alguém. Termo regente, aquele que rege, aquele que pede, é o verbo pensar. Termo regido, aquilo que vai completar, é um termo regido com preposição. Quem pensa, pensa em alguém. Pensa nas, em é a preposição em transformada com o artigo vira N. Pensa nas crianças. Não se esqueçam, é o termo que rege. Ele exige um complemento preposicionado. Não se esqueçam de mim. Tá? Na questão do nome, acontece a mesma coisa. Tem complementos nominais. Os complementos nominais que vocês aprenderam lá na sintaxe, ele é sempre com uma preposição. É a regência do nome. É a preposição que ele pede. Reação. A reação dos companheiros ou a reação ao fato. A palavra reação, ela não tem apenas uma preposição que a rege. Ela tem outras preposições. Reação a algo ou reação de algo. Ou de alguém, tá? Então, cuidado. Vontade, vontade de algo, certo? Adjetivos, então não são apenas os substantivos que pedem, às vezes, um complemento. O adjetivo também pede, é o famoso complemento nominal. O complemento nominal completa o substantivo abstrato, o adjetivo e o advérbio. Então, vamos ver o adjetivo. Livre. Livre de quem? Livre de nós. Alheio. Alheio a quem? Ou a o quê?
a reação. E o advérbio, que também precisa, alguns advérbios precisam de complemento. Perto, perto de alguém ou de algo, perto do coração. Longe de alguém ou de algo, longe do barulho. Certo, gente? Trata-se da regência que se estabelece por meio de preposições. Quais são? Aquelas essenciais que nós conhecemos. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. São as preposições tras, tras. Estas preposições, a, ante, com, contra, de, em, entre, para, por, sob, sobre, são elas que aparecem com os nomes e os verbos, ok? Muito bem. Aí, ele vai falar de sintagma. Nós já vimos o que é sintagma nominal. É aquele que não possui verbo. E sintagma verbal é aquele que possui verbo. Numa oração, o sintagma nominal, na estrutura de uma oração sintática, o sintagma nominal é o sujeito, que não tem verbo, e o sintagma verbal é o predicado, porque tem verbo. Esquece essa coisa de sintagma, só para confundir a cabecinha de vocês, tá? Bom, regência verbal, é aqui que nos interessa. Vamos lá. Veja, existem alguns verbos, gente, que vocês não podem desconhecer a regência. E estes verbos são elencados nesta apostila. Por quê? De acordo com a preposição que ele tem, esse verbo poderá ter um significado. Se você coloca uma preposição X, ele terá um significado. Se você coloca uma preposição Y, ele vai ter outro significado. Se você não colocar preposição nenhuma, ele vai ter outro significado. Preste muita atenção. É necessário ler todos os verbos que aparecem na apostila, porque são os mais cobrados e os que vocês mais escrevem, certo? Então, vamos lá. Verbo abraçar. O verbo abraçar, ele é um verbo que pode ser usado sem preposição, ou com preposição. Quando eu uso sem preposição, quando eu não coloco pronome junto a este verbo abraçar. Abracei meu filho. A mãe abraçou o filho. A população abraçou a causa. O que é abraçar a causa? Adotou, seguiu, acreditou. Agora, se você põe preposição abraçar-se, abraçar-me, você é obrigado, se você colocar o pronome, você é obrigado a pôr uma preposição. Eu brinco sempre com os meus alunos, eu acho que eu já brinquei com vocês sobre isso. Se tem pronome, põe preposição. Se tem, põe, se não tem, tira. Se tem, põe, se não tem, tira. Lembram da brincadeira que eu fiz? Tá? Tem uns alunos que lançam a ideia tal, a sexualidade, né? Se tem perigo de engravidar, põe camisinha. Se não tem perigo, não põe. Se tem, põe. Se não tem, tira. Tá legal? Cuidado. Veja um verbo abraçar com preposição, com pronome. Abraçou-se, ó, ao sair o enterro, abraçou-se ao caixão. Olha a preposição a. Por que eu coloquei o a? Porque tem o pronome se. Abracei-me ao... Abracei-me à árvore, aí eu vou colocar crase. Por que eu vou colocar crase? Porque eu coloquei o verbo abraçar com a preposição me
então esse verbo abraçar tem a preposição a, mais o a da árvore. Abracei-me à árvore. Certo? Abraçou-se ao poste para não ser levado pelo vento. Abraçou-se ao poste para não ser levado pelo vento. Perceberam? Verbo agradar. Preste atenção. Se você não puser preposição, presta atenção porque isso é muito... Este verbo pega. Se você não puser preposição, ele significa fazer carinho, agradar no sentido de acariciar. Agora, se for o sentido de satisfazer alguém, de contentar alguém, você é obrigado a usar preposição. Por exemplo, agradei o moço, significa que eu fiz carinho nele. Agradei ao moço, significa que eu contentei o rapaz com alguma coisa. Ele ficou feliz, contente, porque eu agradei ao moço. Entenderam? Há uma diferença. Agradei minha namorada, fiz carinho. Agradei a minha namorada, eu a deixei satisfeita, alegre, contente, eu fui agradável a ela. Entenderam? Cuidado, tá? Depois, qual outro verbo? O verbo desagradar, aqui ele tem uma observação, ó. Só é transitivo indireto. O verbo desagradar é diferente do agradar. Ele só tem um sentido: desagradar, não satisfazer, não deixar o outro contente. E travou a minha câmera. Ih, travou tudo. Agora voltou. Ai, que susto, travou tudo, gente. Engraçado que a imagem ficou assim, ó. Com esse bigode preto. Ficou muito estranho. Vamos lá. Verbo ajudar. Transitivo direto. Você vai usar. Fabiano ajudou-a, ajudou ela. A presença de um segundo complemento introduzido pela preposição em ou a. O pai ajudou-o na solução do problema. O pai ajudou a resolver. Por quê? O verbo ajudar, ele é transitivo direto e também ele é transitivo indireto. Quem ajuda, ajuda alguém e ajuda em algo, tá? Ou ajudar a algo. Então, vejam. Atualmente, tem uma observação. Com raras exceções, o verbo ajudar se emprega como transitivo direto, sendo a construção aceita e aconselhada pelos gramáticos. Ou seja, atualmente, você pode usar o verbo ajudar sem a preposição. Ajudou o rapaz. Apenas. Tá? Ajudou o rapaz. Não precisa continuar. Mas a norma padrão ajudou o rapaz na solução do problema. Não conheceu ninguém que lhe pudesse ajudar, que pudesse ajudar a ele. Tem de usar, na norma padrão, tem de usar a preposição, tá bom? Continuando, este verbo aqui é terrível. Faça um asterisco neste verbo. Por que fazer um asterisco? Porque ele é muito cobrado. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos. Se você não puser a preposição, eu já falei isso no 9º ano, se você não puser, significa cheirar. Aspirou o perfume do refrigerante. Aspirou o refrigerante. Ou seja, sorveu o ar, tá? Ele é transitivo direto. Quando você quer dizer
ele ambiciona, ele deseja, ele pretende, ele tem como meta, é obrigado a usar a preposição a. Aspirar a algo. Eu ambiciono, eu tenho como desejo, como meta. Ok, gente? Aspirar ao cargo. Não é aspirar o cargo. Se você aspirar o cargo, significa que você vai cheirar o cargo. Não existe isso. Cuidado com esse verbo. Deixa eu tirar a minha janelinha para continuar aqui nessa coluna. Subindo. Verbo. Aqui ele vai explicar. Observação. Como transitivo indireto, aspirar não admite o lhe. Então, você tem que usar o a, apenas o a. Só cabe o a. Aspirar a este cargo. Então, por exemplo, a vaga à gerência estava em aberto. Paulo aspirou-o, que é o cargo, aspirou-o ansiosamente. Ou aspirou a ele ansiosamente. Tá? O lhe não pode ser posto. Aqui ele está dizendo, gente, que os falantes adotam sem a preposição. Os falantes. Mas isso não significa que você pode escrever. Não pode. É apenas falar, tá? Vamos voltar lá que eu já fiz caquinha para variar, né? Bom. Aspirar. Outro verbo. Asterisco nesse verbo. É outro verbo muito exigido. É o verbo assistir. O assistir, gente, ele tem vários significados. Preste muita atenção. O assistir com a preposição em, ele significa morar, residir. Assisto em Santos. Moro em Santos. Quando você quer dizer ver, enxergar, você usa a preposição a. Assisto ao jogo na TV. Assistir ao jogo no campo. É a preposição. E se eu não puser preposição nenhuma, o que vai significar o verbo assistir? Cuidar, zelar. Quem é que assiste alguém? O médico assiste o doente, sem preposição. O médico, o namorado assistiu sua namorada durante a doença. Paulo assistiu Fernando durante a sua hospitalização. Quer dizer, cuidou. Assistiu o Fernando. Cuidou, deu atenção, ofereceu cuidados. Cuidado com o verbo assistir, hein, gente? Pelo amor de Deus. Muito cuidado. Vamos ver o outro verbo. Se o verbo assistir carregar pronome, se o objeto indireto for um pronome, não pode pôr o lhe, tem que pôr o a, preposição a. Assistiu a ela, não pode ser assistiu-lhe. Tá? Então, por exemplo, a Copa foi maravilhosa. Paulo assistiu a ela de sua casa. Certo? Tá bom? Bom. Aqui ele está dizendo, deixa eu ver.
O sentido de morar, habitar. Assiste no quarto da bulandeira, quer dizer, reside, mora. Assiste em Avignon, mora na cidade de Avignon. Muito raramente se usa o verbo assistir com a preposição em, com o sentido de caber, de pertencer. Não lhe assiste a razão para isto, ou seja, não lhe cabe razão para isto, não lhe pertence razão para isto. Aí você usa, ó, raramente ele é empregado, raramente, pode esquecer essa regra, muito raramente. Verbo avisar, gente. O avisar é transitivo direto e indireto. Quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Tá? Avisei os alunos de que as aulas serão suspensas. Certo? Observações. Muito raras são as passagens em que o verbo avisar é empregado como objeto indireto de pessoa. Avisar ao rei. E direto de coisa. Avisar ao rei a festa que irá acontecer. É muito raro. O correto, o normal, o mais usual é avisar alguém de algo. Tá? Avisar alguém de algo. Essa é a regência mais comum e formal da nossa língua. Casar, preste atenção, gente. Preste atenção. O verbo pode empregar-se no sentido próprio, com pronome reflexivo ou sem. João casou ou João casou-se. João casou com Mara ou João casou-se com Mara. Tanto faz. Tá? Tanto faz. Para haver uma certa harmonia, a minha vida se casa bem à definição. Tá? Mas se você usar a minha vida casa bem à definição, está perfeitíssimo. Chamar, preste atenção. Chamar no sentido de convocar, de fazer vir. Chamei o moleque para carregar minhas compras. Chamei o elevador. Chamei o elevador. Certo? Ele não tem preposição. Agora, quando eu estou invocando, no sentido de pedir, invocar, suplicar, chamei por Deus, eu estou invocando, estou suplicando, é somente nesse caso que vai usar preposição. Todo o resto será sem preposição. Continuando, na mesma coluninha. Aí ele diz, o verbo pode ser usado como transitivo e usar um predicativo. Chamei-o preguiçoso. Chamei-o preguiçoso. Posso usar. Chamei-o de preguiçoso. Aqui, gente, é no sentido de apelidar. Aí ele vai ter predicativo. Não é a questão de chamar, é apelidar. Chamei-o preguiçoso, chamei-o de preguiçoso, chamei a ele preguiçoso, chamei-lhe de preguiçoso. Qualquer uma dessas estão corretas. Qualquer uma está correta, perdão. Intransitivo. Fazer um sinal, com voz ou com gesto, para que alguém venha. Chamei e ninguém me atendeu. Tá? Aqui neste caso, gente, vamos voltar lá embaixo. Fazer vir, convocar, já foi até colocado aqui, ó.
tá? Custar. Transitivo direto, quando você coloca um preço. Agora, custar, ele será transitivo direto e indireto no sentido de causar a despesa de acarretar a melhoria do prédio, custou a ele 2 contos. Custou-lhe ou custou a ele. Significa o quê? Valor, despesa. Entenderam? Sem preposição, ele será preço. Apenas preço. A construção custou 2 contos. Certo? Na questão de ser penoso, de custar, na questão de ser difícil, custou-me muito, ele é intransitivo nesse tipo de construção. Custa muito emendar um erro. Custa muito passar no vestibular. Com preposição. Custa a crer, ou seja, é difícil crer. Custa a crer. Transitivo indireto. Sem preposição. Custa-me dizer que acendeu um cigarro. Transitivo indireto. Custa-me dizer que acendeu um cigarro. Custa a mim, dizer que acendeu um cigarro. Agora, se eu for colocar a preposição, por que aqui diz que é sem preposição? Custa a mim dizer que acendeu um cigarro. Custa dizer a mim que acendeu um cigarro. Custou-me a deixar meu pai. Nesse caso, gente, a construção está perfeita. Custou-me a deixar meu pai. Aí você põe outra preposição. É uma forma de construir, tá, gente? Não é muito comum, mas é possível. Quais são os mais comuns do verbo custar? O custar, valendo preço, e o custar, no sentido de causar despesa, acarretar uma despesa. Custar é só valor. Ensinar, você pode usar, se for coisa, sem preposição. E para uma pessoa, ensinou a gramática aos alunos. Eu ensino algo a alguém, certo? Seguindo de um verbo infinitivo, usa-se indiferentemente um dos 2 tipos de construção. Ensinar-lhe a ler e escrever. Ensiná-lo a ler e escrever. Ensinou-lhe a ler e escrever. Ensina-o a converter cada espinho em flor. Tanto faz a construção, tá? E o verbo ensinar pode ser intransitivo, não ter complemento nenhum. A professora ensina mal. Ensina bem, ensina mal. Verbo esquecer e verbo lembrar. Pelo amor de Deus, asteriscos nesses 2. Por quê? Porque esse é a mesma regra. Se tem, põe. Se não tem, tira. Esses 2 verbos seguem a mesma regência daquele verbo que nós vimos lá no início, ó. Vamos ver. Qual era o verbo? Que eu quero que você ponha o asterisco também, ó. Aqui, ó. Abraçar. Abraçar, põe asterisco. Lembrar e esquecer, se tem, põe, se não tem, tira. Você vai colocar a preposição se tiver pronome. Você vai tirar a preposição se não tiver pronome. Lembro o seu nome. Lembro-me do seu nome. Esqueceu-se de mim.
Esqueceu o caderno. Esqueci-me de desligar o botão. Esqueci-me de, tá? Então, você é obrigado, certo? Agora, se você vai colocar se você não vai pôr a preposição, é porque aí ele tem objeto direto e indireto, tá? Cuidado, esqueci o livro. Esqueci o livro. Não tem preposição, não tem pronome. Esqueci-me do livro. Aí é obrigado a pôr a preposição, certo? Lembrar também. Lembrei-me de você. Não me lembro de você. Lembrei o seu nome. Lembrei-me do seu nome. Entenderam? Tá? Legal. Na linguagem coloquial brasileira, é comum o emprego do verbo sem pronome e colocar preposição. Mas jamais faça isso na redação. Jamais. Verbo obedecer e desobedecer são idênticos. Ele é transitivo indireto. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. É obrigatório o uso da preposição. O verbo informar, eu uso sem preposição, no sentido de dar informação. Informei, dar uma informação ou um parecer. Informei um requerimento. Ou seja, eu dei o parecer, tá? Dar notícia. A televisão informa ao público, não é informa ao público. Agora, ele será transitivo direto e indireto se eu colocar as duas coisas. Informei alguém sobre algo, ou informei alguém de algo, tá? Aí você vai usar a preposição. O que mais? Informar, já está aqui, já falei, obedecer e desobedecer. Pagar. O verbo pagar pede objeto direto de coisa e preposição para pessoa. Paguei algo a alguém. Coisa, não leva preposição. A alguém, ao governo. Paguei a multa ao governo. Paguei-lhe a dívida. Paguei a ele a dívida. Tá? Pessoa com preposição, coisa sem preposição. Verbo perdoar. Transitivo indireto, quando você fala de coisa. E transitivo indireto, quando você fala de pessoa. Perdoei os pecados. Perdoei a ele as mentiras que me contou. Perdoei-lhe as mentiras que me contou. Tá bom? Precisar, gente. Preste atenção, asterisco no verbo precisar. O verbo precisar admite as seguintes conclusões. Precisar no sentido de ter necessidade ou precisão. Preciso dinheiro, preciso de dinheiro. Precisa-se de dinheiro, precisa-se de dinheiro. Tá? E não, ó, na construção com o infinitivo.
Precisava consultar-se a Vitória. Precisava de consultar-se a Vitória. As duas estão corretas. Em Portugal, não existe esta opção do sem preposição. Lá em Portugal, o verbo precisar sempre levará preposição. No Brasil, nós temos a flexão. Preferir. Gente, esse eu quero que você ponha asterisco, pisca-pisca, glitter. Gente, o verbo preferir, se ele tiver uma comparação de escolha, você não pode usar a preposição de. Você é obrigado à preposição a. Prefiro macarrão a lasanha. Não pode usar do que, é a. Prefiro macarrão a lasanha. Prefiro chocolate a bala. Então, eu prefiro uma coisa do que a outra. Então, cuidado. Prefiro uma coisa a uma outra coisa. Prefiro a morte ao crime. Prefiro a bala, não, prefiro o chocolate à bala. Aí é com crase. Cuidado, hein, com o verbo preferir, gente, por favor. Por favor. Vamos ver aqui na continuidade. Aqui tem a professora Maria Helena, é autora de uma obra muito interessante a respeito do contraste entre a regra pela gramática normativa e a prescritiva. O que é a prescritiva? Aquela do uso coloquial, aliás, do uso comum, né? Coloquial, exato. Tá? Não pode usar do que nem em vez de, pelo amor de Deus. O certo é, prefiro ser imbecil a covarde. Não tem essa de flexionar, não. Na gramática, na redação, tem que ser a e não do que. Prevenir. Devo preveni-lo do perigo. Previno-a de que encontrará dificuldades. Previno-a que encontrará dificuldades. O de fica escondido. Prevenir-lhe que gostaria, papapá. Todas essas são aceitáveis, tá? Então, não tem problema aqui. Qualquer construção será aceitável. Para os muito exigentes, no sentido de dispor, de preparar, né? O verbo prevenir, no sentido de preparar, ele é transitivo direto. Prevenira todas as emboscadas. Ou seja, ele se preparou com antecedência. Com preposição, no sentido de preparar-se, ou seja, ele vai levar pronome. Tá? Então, preveniu-se para. Preposição para, porque tem pronome se. Tá bom? O que mais? Presidir. Presidir, ele tanto faz. Ele pode ser como direto e indireto, presidir ao país ou presidir o país. Aqui tanto faz. Verbo querer. Opa! Verbo querer. Preste atenção nesse verbo. Quando você tem desejo, ele é direto. Eu o quero estudioso. Eu desejo. É desejo. Agora, no sentido de amar, carnal,
ele é preposicionado. Eu lhe queria muito. Eu lhe tinha afeto. Aí é carnal. Tem que ter preposição. Verbo satisfazer. Nossa, Virgínia, quanto verbo? Exatamente, são os verbos da língua portuguesa que mais são cobrados, tá? Verbo satisfazer, no sentido de pagar, cumprir, realizar, esclarecer. A resposta do professor não satisfez o discípulo, não esclareceu. Para bem satisfazer as obrigações de seu ofício, para bem cumprir, ele não tem preposição. No sentido de agradar alguém, satisfazer ao professor, significa agradá-lo, corresponder às suas expectativas. Tome cuidado com isso. Antipatizar, e o verbo simpatizar e antipatizar, é obrigado a usar a preposição com. Simpatizo com Pedro. Não existe pronome, não existe simpatizo-me. É simpatizo com Pedro, simpatizo com ela. Não é eu me simpatizo, é simplesmente eu simpatizo com ela. Tira o me, pelo amor de Deus, e tira o se. Não existe pronome. Visar, este é o mesmo do ansiar. É a mesma coisa. Visar, como mirar, visei o alvo, mirei o alvo. Não tem preposição. Visar, como ter como meta, ter como pretensão, como objetivo, igual ao ansiar, é com preposição. Visei ao cargo, ansiei ao cargo, eles são sinônimos. Visei ao cargo, ansiei ao cargo. Tá? Colocar o visto. Por favor, vise o cheque. Ele não tem preposição. Visei o cheque e ele foi aprovado. Visei a sua tarefa, que quer dizer, coloquei o visto. Visei sua tarefa. Pronto. Estes são os verbos, gente, tá? Regência verbal. Na próxima aula, nós faremos as regências nominais. Atividades, por favor. Você vai fazer os exercícios da página 237, anote aí, hein, na sua agenda. Agora você vai ser obrigado a usar a agenda, porque senão você vai se perder. Você vai fazer a 237, que vai tratar de regência verbal, tá? A 237, tá bom? Então, para casa, somente ela. É isso, gente. Por hoje é só. Eu não dei as duas de uma vez, porque é muita coisa. Já foi muita coisa verbo, que eu já estou cansada. São 3 horas da tarde, eu estou falando desde as 7 da manhã, que eu gravei uma aulinha, entrei em aula online às 8, parei às 9, gravei uma aula especial para uma aluna, parei às 11 para dar uma aula online, terminei meio-dia e tornei a gravar uma aula depois de meio-dia, aí eu almocei 1 hora e entrei agora com vocês. Uau, estou exausta, tá bom? Então, só a regência nominal, página 247. Beijos. Para quando essa página? Para outra sexta-feira, 1 semana de prazo, certo? De sexta-feira nós vamos trabalhar as gramáticas. Isto se não mudar o horário, porque agora nós teremos, a partir da semana que vem,
haverá horários especiais, porque nós teremos muito mais aulas online, através da plataforma do Zoom, que a escola comprou o direito, tá? Ela está alugando esse direito por alguns meses, até a pandemia acabar, para nós termos aulas online, tá bom? Então, por enquanto, será na sexta-feira. Se houver alguma alteração, eu aviso vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Vocês estão sabendo, né? A Lília está avisando. A partir de agora, tudo vai ser jogado no Zoom, aliás, no Meet, as atividades e tudo mais. As redações, a única coisa que vocês vão mandar para meu e-mail são as redações. As atividades todas serão colocadas como concluir, para eu ter ciência. A Lilian está orientando vocês, tá bom? Beijo.